Eu deveria ter percebido que algo estava terrivelmente errado no dia em que Isabela, minha esposa por 12 anos, sentou-se à mesa do café da manhã e, com a mesma naturalidade com que pedia para eu passar a manteiga, anunciou que queria colocar implantes de silicone. Não era uma conversa, era uma declaração. Seus olhos, que antes brilhavam com um carinho que eu conhecia tão bem, agora tinham uma intensidade fria e determinada que me era estranha. Silicone? Repeti, a torrada parando a meio caminho da minha boca. Mas por quê? Você é perfeita, meu amor. Ela deu um sorriso tenso, um que não alcançava seus olhos. Não se trata de ser perfeita para você, Lucas. Trata-se de ser perfeita para mim. Eu quero me sentir melhor, mais confiante. A palavra confiante soou como um alarme em minha mente. Isabela nunca fora uma mulher insegura. Pelo contrário, ela possuía uma autoconfiança que sempre admirei. Ela era a alma da festa, a pessoa que iniciava conversas com estranhos, a mulher que me encorajou a deixar meu emprego seguro em uma grande firma de arquitetura para abrir meu próprio estúdio. Nós construímos nossa vida juntos, tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício. Eu desenhava os projetos e ela era a base, a fundação que me dava a estabilidade para sonhar. Isso é repentino, consegui dizer. É uma cirurgia grande, Isa, e cara, nós estávamos economizando para a entrada da casa de campo. Exatamente, disse ela, o tom agora mais afiado. Sempre economizando, sempre planejando para um amanhã que nunca chega. Eu quero viver agora, Lucas. E não é só o silicone. Eu quero fazer uma lipoaspiração também. E talvez um retoque no nariz. O ar pareceu ficar rarefeito na nossa cozinha, aquele espaço ensolarado onde havíamos compartilhado tantas manhãs, planos e risadas. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era sobre a cirurgia, eu percebi naquele momento. Era sobre algo muito mais profundo. Era como se a mulher com quem eu dividia a cama há mais de uma década estivesse se tornando uma estranha diante dos meus olhos. Isso tudo vai custar uma fortuna, murmurei, pensando na nossa conta poupança conjunta, o resultado de anos de trabalho duro, horas extras e fins de semana sacrificados. A conta que chamávamos de fundo futuro. Eu sei, disse ela pegando sua bolsa, mas às vezes você tem que investir em si mesma. E com isso ela se levantou, deu um beijo rápido no ar perto da minha bochecha e saiu para o trabalho, deixando-me sozinho com o eco de suas palavras e um gosto amargo de premonição na boca. Aquela conversa foi o primeiro fio solto no tecido cuidadosamente trançado da nossa vida. E o que eu não esperava era que, ao puxá-lo, eu desvendaria uma trama de mentiras, traição e crueldade tão elaborada que faria nosso casamento parecer nada mais que um prólogo para a minha própria destruição. Nossa história começou na faculdade. Eu era um estudante de arquitetura nerd, sempre com um lápis atrás da orelha e manchas de grafite nos dedos. Isabela era o oposto. Vibrante, popular, estudava marketing e parecia flutuar pelos corredores com uma aura de confiança inabalável. Eu a observei de longe por meses, convencido de que alguém como ela jamais notaria alguém como eu. Mas ela notou. Ela me convidou para estudar, elogiou meus desenhos, e antes que eu percebesse, estávamos apaixonados. Nós nos casamos um ano após a formatura. A cerimônia foi simples, em um cartório com um punhado de amigos e familiares. Não tínhamos dinheiro para uma festa extravagante, mas tínhamos um ao outro e um plano. Eu trabalharia em uma grande firma, ganharia experiência, e ela usaria suas habilidades de marketing para construir uma base de clientes para o dia em que abríssemos nosso próprio negócio. E foi exatamente o que fizemos. Por 10 anos, minha vida foi um ciclo de trabalho, economia e planejamento. Eu aceitava todos os projetos que podia, trabalhava até tarde, estudava para obter certificações extras. Isabela era meu maior apoio. Ela preparava meu jantar quando eu chegava exausto, revisava minhas propostas, celebrava cada pequena vitória. Nós éramos uma equipe. O fundo futuro em nossa conta poupança crescia lentamente, mas de forma constante. Era mais do que dinheiro. Era um símbolo do nosso esforço conjunto, do nosso sonho compartilhado. A cada depósito, visualizávamos a casa de campo com um grande estúdio para mim, um jardim para ela e espaço suficiente para os filhos que planejávamos ter um dia. Quando finalmente senti que estava pronto, foi Isabela quem me deu o empurrão final. Vá em frente.
ela disse, segurando minhas mãos. Se der errado, nós nos recuperamos, juntos. Deixei meu emprego, alugamos um pequeno escritório e o estúdio Santos Arquitetura nasceu. Os primeiros 2 anos foram brutais. Houve momentos em que pensei que tínhamos cometido um erro terrível, meses em que mal conseguíamos pagar as contas. Mas Isabela nunca vacilou. Ela pegou um segundo emprego como recepcionista em uma clínica de estética de luxo para ajudar a cobrir as despesas, sempre com um sorriso e palavras de encorajamento. Nós vamos conseguir, amor. Eu acredito em você. E nós conseguimos. Lentamente, meu nome começou a ser reconhecido. Ganhei alguns prêmios locais, meus projetos foram publicados em revistas de design e finalmente o negócio decolou. Começamos a ter lucro, um lucro real. Foi quando a pressão começou a diminuir. Foi quando eu finalmente pude respirar. Olhando para trás, talvez tenha sido aí que as coisas começaram a mudar. Com o sucesso, Isabela deixou seu segundo emprego. Ela dizia que estava exausta e merecia um descanso, e eu concordei plenamente. Ela começou a passar mais tempo com as amigas da clínica, mulheres ricas e obcecadas com a aparência. No início, eu não me importei. Fiquei feliz por ela estar se divertindo. Mas gradualmente notei uma mudança. Suas conversas passaram a girar em torno de marcas de grife, destinos de férias exóticos e, cada vez mais, procedimentos estéticos. Ela começou a criticar sutilmente nossa vida. Nosso apartamento, que antes era nosso ninho aconchegante, de repente era pequeno e sem graça. Nossas férias anuais na praia eram tediosas. Ela se tornou mais reservada com o celular, rindo de mensagens que nunca compartilhava. Quando eu perguntava, ela dizia que eram apenas coisas de garotas e me acusava de ser curioso demais. A intimidade entre nós diminuiu, substituída por uma distância educada. Eu dizia a mim mesmo que era uma fase, que ela estava apenas se ajustando a um novo círculo social. Eu trabalhava mais do que nunca, tentando garantir que o fundo futuro crescesse o suficiente para que pudéssemos finalmente comprar nossa casa de campo e começar nossa família. Eu achava que uma vez que alcançássemos esse objetivo, a antiga Isabela voltaria. Então veio o anúncio do silicone. Foi o ponto de inflexão, o momento em que a negação se tornou impossível. Tentei argumentar não contra a cirurgia em si, mas contra o timing e o custo. Isa, estamos tão perto, eu disse, mostrando a ela o saldo da nossa poupança. Mais 6 meses e teremos o suficiente para a entrada. Por que não esperamos um pouco? A reação dela foi explosiva. Ela me acusou de ser egoísta, de tentar controlar seu corpo e sua felicidade. Essa casa de campo é o seu sonho, Lucas, não o meu, ela gritou, as palavras me atingindo como pedras. Eu sacrifiquei anos da minha vida apoiando você. Agora é a minha vez de fazer algo por mim. Fiquei chocado com o veneno em sua voz. Naquela noite, dormimos de costas um para o outro. Um abismo de silêncio entre nós na cama que havíamos compartilhado por 12 anos. Cedi, é claro. Como eu poderia não ceder? Eu a amava, e a ideia de ser o homem que impedia sua felicidade era insuportável. Tudo bem, disse na manhã seguinte. Faça o que te faz feliz. Eu te apoio. O alívio em seu rosto foi imediato, mas não foi acompanhado de carinho ou gratidão. Foi um alívio triunfante. Ela me deu um beijo rápido e começou a fazer planos freneticamente, ligando para a clínica, agendando consultas. Ela nunca discutiu os custos exatos comigo, e eu, tolo, presumi que ela usaria uma parte das economias, mas seria razoável. Eu estava tão errado. A Isabela que voltou da cirurgia era outra pessoa. Fisicamente ela estava diferente. Mas a mudança real era interna. Ela se tornou fria, distante, quase desdenhosa. Passava horas em frente ao espelho, não com alegria, mas com um escrutínio crítico. Começou a sair quase todas as noites com suas novas amigas, voltando tarde, cheirando a champanhe e perfume caro. Tentei me conectar, sugeri jantares, viagens de fim de semana. Ela sempre tinha uma desculpa. Estava ocupada, cansada, tinha outros planos. Nossa casa se tornou um hotel onde eu mal via minha própria esposa. O ponto de virada, a revelação que rasgou o véu da minha ignorância, veio em uma terça-feira chuvosa. Eu estava procurando nossa apólice de seguro residencial para atualizar algumas informações, quando me deparei com uma pasta no fundo do nosso armário de arquivos que eu não reconheci. Estava rotulada como Projetos Pessoais. Minha primeira reação foi um sorriso.
Pensei que talvez ela estivesse planejando uma surpresa, talvez algo relacionado à decoração da nossa futura casa. Com o coração um pouco mais leve, abri a pasta. O que encontrei lá dentro fez o sangue gelar nas minhas veias. Não eram projetos de decoração. Eram extratos bancários de uma conta que eu não sabia que existia, apenas no nome dela. E os extratos detalhavam uma série de transferências maciças. Data por data, eu vi nosso fundo futuro ser sistematicamente esvaziado. R$ 150 mil transferidos em um período de 2 meses para aquela conta secreta. Mas não parava aí. Havia mais. Recibos. Um para as cirurgias, totalizando quase R$ 80 mil. Recibos de lojas de grife, bolsas, sapatos, roupas, que somavam outros 30 mil. E o pior de tudo, o documento final na pasta. Um contrato de aluguel de um apartamento de luxo no bairro mais caro da cidade. Também apenas em seu nome, com o primeiro ano de aluguel pago adiantado. O valor? R$ 40 mil. Sentei-me no chão do escritório, os papéis espalhados ao meu redor como destroços de um naufrágio. Eu não conseguia respirar. A matemática era simples e brutal. Ela não tinha apenas usado uma parte das nossas economias. Ela tinha pegado tudo. Cada centavo pelo qual trabalhamos, cada sonho que economizamos, cada sacrifício que fizemos. Ela roubou nosso futuro para financiar uma nova vida para si mesma. Uma vida da qual eu claramente não fazia parte. A dor foi avassaladora, uma força física que me curvou, me deixando ofegante. Mas, por baixo da dor, algo mais começou a borbulhar. Uma raiva fria e cristalina. Ela não apenas me traiu. Ela me usou, me enganou e me deixou para trás com as ruínas do que eu pensava ser nossa vida. Naquele momento, o Lucas amoroso e compreensivo morreu. Em seu lugar, nasceu um homem que não buscaria reconciliação, mas retribuição. Eu, cuidadosamente, coloquei cada papel de volta na pasta, fechei o armário e fui para a sala de estar. Sentei-me no escuro, esperando que ela chegasse em casa, não para confrontá-la, mas para começar a planejar. O jogo havia mudado, e ela nem sabia que estava jogando. Nos dias que se seguiram à minha descoberta, tornei-me um ator. Por fora, eu era o mesmo Lucas de sempre. O marido, um tanto perplexo, mas solidário, tentando se ajustar à nova fase de sua esposa. Por dentro, eu era um homem em uma missão, frio e calculista. Cada sorriso que eu dava a Isabela era ensaiado. Cada pergunta sobre seu dia era uma manobra para coletar informações. Ela, por sua vez, estava tão absorta em seu novo mundo que mal notava. Ela via minha quietude não como o silêncio de um predador, but como a resignação de um homem derrotado. Meu primeiro passo foi proteger o que restava. O estúdio de arquitetura estava em meu nome, uma sorte que eu nunca apreciei tanto. Mudei todas as senhas, transferi os fundos da empresa para uma nova conta em um banco diferente e me encontrei com minha advogada, doutora Helena Almeida, uma mulher incisiva e brilhante que eu conhecia profissionalmente há anos. Sentei-me em seu escritório, a pasta Projetos Pessoais, sobre a mesa de mogno entre nós. Calmamente, contei-lhe toda a história, desde a primeira conversa sobre silicone até os extratos bancários e o contrato de aluguel. Ela ouviu em silêncio, seu rosto impassível, apenas seus olhos se estreitando ligeiramente enquanto eu falava. Quando terminei, ela folheou os documentos. Isso é apropriação indébita, Lucas, disse ela, sua voz desprovida de emoção. Ela drenou uma conta conjunta sem o seu consentimento para despesas que não eram mutuamente acordadas. Isso é fraude. Eu sei, respondi. O que eu quero saber é, quais são minhas opções? Podemos entrar com um processo criminal imediatamente, disse ela. Mas isso pode ser confuso e arrastado. A outra opção é usar isso como alavanca no divórcio. Podemos provar dissipação de ativos matrimoniais. O juiz provavelmente a obrigaria a devolver uma parte significativa, se não tudo. Mas há uma terceira via, uma que pode lhe dar não apenas justiça, mas também um fechamento. Inclinei-me para a frente. Estou ouvindo. Nós não fazemos nada. Ainda, disse doutora Almeida, um brilho astuto em seus olhos. Você continua a desempenhar o papel do marido ignorante. Deixe-a se sentir segura. Deixe-a se aprofundar em sua nova vida. Enquanto isso, nós reunimos mais informações.
Você tem alguma ideia de onde ela passa as noites, com quem ela está? A pergunta me atingiu, mas eu já suspeitava da resposta. Ela fala sobre um coach de estilo de vida, um homem chamado Ricardo. Diz que ele a está ajudando a desbloquear seu potencial. Doutora Almeida pegou uma caneta. Ricardo, ótimo. Vamos descobrir quem é esse Ricardo. Contratei um investigador particular que ela recomendou. Em 48 horas eu tinha um dossiê completo. Ricardo Tavares não era um coach de estilo de vida. Ele era um golpista conhecido com um histórico de se aproximar de mulheres ricas e vulneráveis, incentivando-as a fazer mudanças drásticas em suas vidas e a investir em seus empreendimentos, que invariavelmente falhavam, levando o dinheiro delas com eles. As fotos que o investigador me enviou eram nauseantes. Isabela e Ricardo jantando em restaurantes caros, rindo, de mãos dadas. Em uma das fotos, ela usava um colar de diamantes que eu nunca tinha visto antes. A raiva ameaçou me consumir, mas eu a sufoquei. A emoção era um luxo que eu não podia me permitir. Continuei meu ato. Cheguei a elogiar sua transformação. Você parece feliz, Isa, eu dizia, com a voz mais sincera que consegui fingir. Estou feliz que você esteja se encontrando. Isso a desarmou completamente. Ela começou a se gabar de Ricardo, de seus planos grandiosos. Ele estava lançando uma nova linha de produtos de bem-estar, e ela seria a embaixadora da marca. Ele só precisava de um pouco mais de capital inicial. Ele é brilhante, Lucas. Ele vê um potencial em mim que ninguém nunca viu, disse ela uma noite, os olhos brilhando com uma convicção delirante. Nem mesmo eu? Perguntei, testando os limites. Ela hesitou. Você me vê como sua esposa. Ricardo me vê como uma estrela. Enquanto ela se afundava mais na teia de Ricardo, eu continuei a construir meu caso. O investigador descobriu que o apartamento de luxo que ela alugou estava no mesmo prédio de Ricardo. Eles não estavam apenas saindo. Estavam vivendo juntos, usando o dinheiro que economizamos para nossa casa de campo. A doutora Almeida estava satisfeita. Temos mais do que suficiente, disse ela. Adultério, fraude, apropriação indébita. Podemos destruí-la no tribunal. Mas eu não queria apenas destruí-la. Eu queria que ela entendesse. Eu queria que ela enfrentasse as consequências de suas ações de uma forma que fosse inegável e publicamente humilhante. E eu sabia exatamente como fazer isso. Isabela estava planejando uma grande festa. Uma festa de renascimento, como ela a chamava, para celebrar sua nova vida e apresentar Ricardo e sua marca ao seu círculo de amigos. Um círculo que agora consistia inteiramente de suas novas e ricas conhecidas da clínica. Ela me convidou, é claro. Você tem que vir, Lucas, disse ela, com um tom que era uma mistura de pena e obrigação. É importante para mim que você veja o quão feliz eu sou. Eu não perderia por nada no mundo, respondi, com um sorriso que não alcançava meus olhos. A festa seria o palco perfeito. O clímax estava definido. Eu só precisava garantir que todos os atores estivessem em seus lugares quando as cortinas subissem. A noite da festa de renascimento chegou. O local era o apartamento de luxo que eu havia financiado sem saber. Ao entrar, fui atingido por uma onda de opulência anônima. Móveis de design, arte abstrata e uma multidão de pessoas vestidas de preto, segurando taças de champanhe e falando alto demais para serem ouvidas. Pareciam clones uns dos outros, todos com os mesmos sorrisos forçados e olhares avaliadores. Isabela estava no centro de tudo, radiante em um vestido vermelho justo que devia ter custado o equivalente a 3 meses do nosso antigo aluguel. O silicone e a lipoaspiração eram evidentes, mas a transformação mais chocante era sua atitude. Ela se movia com uma arrogância que beirava o desprezo, aceitando elogios como se fossem devidos a ela. Ao seu lado estava Ricardo, o epítome do charlatão charmoso, terno caro, bronzeado falso e um sorriso que nunca vacilava. Ele segurava a mão de Isabela, possessivamente, como se ela fosse seu mais novo e valioso prêmio. Quando Isabela me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Eu estava vestido de forma simples, mas elegante, em um terno escuro que me servia perfeitamente. Eu não parecia um homem derrotado. Eu parecia um homem de negócios. Lucas, você veio?
disse ela, recuperando a compostura e me abraçando de forma performática. O cheiro de seu perfume era avassalador e estranho. Ricardo estendeu a mão. Então você é o famoso Lucas. Isabela me falou muito sobre você. Tenho certeza que sim, respondi, apertando sua mão com mais força do que o necessário. Seu sorriso se contraiu. Circulei pela festa, um fantasma do passado no meio da celebração do futuro dela. Ouvi fragmentos de conversas, elogios rasgados à coragem de Isabela por se reinventar. Ninguém perguntou por mim. Para eles, eu era apenas o ex. Uma nota de rodapé na nova e excitante história dela. Às 10 horas, Ricardo bateu em uma taça com um garfo, pedindo silêncio. A sala ficou quieta. Amigos, amigos, ele começou com a voz ressoando com falsa sinceridade. Estamos aqui hoje para celebrar uma mulher incrível. Uma mulher que teve a coragem de romper com o passado e abraçar seu verdadeiro eu. Uma mulher que é a inspiração por trás da minha nova marca, Essentia. Por favor, uma salva de palmas para a deslumbrante Isabela. Houve um aplauso educado. Isabela subiu em um pequeno palco improvisado, o rosto corado de triunfo. Ela pegou um microfone. Obrigada, Ricardo, meu amor. E obrigada a todos vocês por estarem aqui. Significa o mundo para mim. Ela fez uma pausa, varrendo a sala com o olhar, até seus olhos pousarem em mim. Muitos de vocês sabem que passei por uma grande transformação. Deixei para trás uma vida que não me servia mais. Uma vida de compromissos. O insulto velado pairou no ar. E hoje eu não estou apenas celebrando a mim mesma, mas também o futuro. O futuro da Essentia e o futuro do meu relacionamento com o homem que tornou tudo isso possível. Enquanto ela falava, fiz um sinal discreto para a doutora Almeida, que estava esperando perto da porta, junto com 2 homens de aparência séria em trajes formais. Isabela ergueu sua taça. Então, um brinde a novos começos. A novos começos, a multidão repetiu. Foi nesse momento que eu me movi. Subi no palco ao lado dela. Ela me olhou chocada. Lucas, o que você está fazendo? Peguei o microfone de sua mão. Minha voz estava calma, mas ecoou pelo silêncio repentino da sala. Eu também gostaria de propor um brinde, comecei. Um brinde à verdade. Virei-me para a multidão. Vocês todos estão aqui para celebrar a transformação de Isabela. E é realmente notável. Mas acho que a maioria de vocês não conhece a história completa de como essa transformação foi financiada. O rosto de Isabela ficou pálido. Lucas, pare com isso. Esta festa, este apartamento, essas roupas, as cirurgias, tudo foi pago com um fundo que Isabela e eu construímos juntos ao longo de 12 anos. O fundo para nossa futura casa. O fundo para nossos futuros filhos. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela não me pediu. Ela não discutiu isso comigo. Ela secretamente transferiu cada centavo para uma conta privada e depois me roubou. Continuei, minha voz ganhando força. Ela me roubou não apenas nosso dinheiro, mas nosso futuro. E ela fez isso enquanto vivia uma vida dupla com este homem. Eu apontei para Ricardo, cujo sorriso finalmente desapareceu. Isso é mentira, gritou Isabela. Ele está amargurado porque eu o deixei. Não é mentira, disse a doutora Almeida, sua voz cortando o caos enquanto ela se adiantava, entregando-me uma pasta. E nós temos as provas. Abri a pasta e, um por um, mostrei os documentos em um grande monitor que eu havia mandado instalar mais cedo, disfarçado de peça de arte. Os extratos bancários, as transferências, os recibos, o contrato de aluguel. E, para o grande finale, as fotos do investigador. Isabela e Ricardo juntos em datas que correspondiam exatamente às transferências de dinheiro. A sala estava em silêncio absoluto. Os sorrisos haviam desaparecido dos rostos dos convidados, substituídos por choque e constrangimento. E quanto a você, Ricardo? Continuei, virando-me para ele. Ou devo dizer, Roberto, ou talvez Paulo. O investigador descobriu que você tem alguns pseudônimos. Parece que a Essentia não é sua primeira empresa, e parece que Isabela não é sua primeira investidora. Os 2 homens que acompanhavam a doutora Almeida se adiantaram. Eram oficiais de justiça. Um deles entregou uma intimação a Isabela pelos papéis do divórcio e pela ação civil de fraude. O outro entregou uma ordem de restrição a Ricardo,
baseada em queixas de outras duas mulheres que a doutora Almeida havia encontrado. Isabela desabou em lágrimas, não de remorso, mas de humilhação. Ricardo estava branco como um fantasma. Seus amigos e investidores em potencial começaram a se afastar, desaparecendo silenciosamente pela porta. Eu me virei para Isabela uma última vez. Você queria um novo começo, Isabela? Pois bem, aqui está ele. Deixei o microfone cair no chão e saí do palco. Atravessei a sala agora quase vazia, passei pelos oficiais de justiça e saí pela porta, sem olhar para trás. O som dos soluços de Isabela foi a última coisa que ouvi. Não senti triunfo, nem alegria. Senti apenas o alívio frio e pesado da justiça finalmente sendo feita. A poeira levou meses para assentar. A história da festa de renascimento, que se transformou em um colapso público, espalhou-se como fogo no restrito círculo social de Isabela. Da noite para o dia, ela passou de Cinderela reinventada a pária. Suas amigas a abandonaram. E Ricardo, enfrentando suas próprias batalhas legais e com sua fonte de renda subitamente cortada, desapareceu de sua vida tão rapidamente quanto havia aparecido. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. Diante das provas esmagadoras de fraude e adultério que apresentamos, Isabela não teve outra opção a não ser aceitar o acordo que a doutora Almeida propôs. Ela foi forçada a liquidar os bens que comprou com o dinheiro roubado, as roupas de grife, o colar de diamantes, e o tribunal ordenou que ela me reembolsasse 75% dos fundos que havia desviado da nossa conta conjunta. Ela teve que quebrar o contrato de aluguel do apartamento de luxo, perdendo o depósito e o aluguel adiantado. Eu nunca mais falei com ela diretamente. Toda a comunicação foi feita através de nossos advogados. Soube, por meio da doutora Almeida, que ela voltou a morar com os pais em sua cidade natal, uma mulher de 35 anos, quebrada e humilhada, forçada a recomeçar do zero absoluto que ela havia planejado para mim. Não senti pena, mas também não senti prazer em sua desgraça. Senti um desapego profundo, como se estivesse lendo sobre a vida de uma personagem de um livro que eu havia fechado há muito tempo. Minha própria vida, por outro lado, estava florescendo. Com a parte do dinheiro que recuperei, em vez de comprar uma casa de campo, investi pesadamente no meu estúdio de arquitetura. Contratei 2 jovens arquitetos talentosos e expandi nosso portfólio de projetos. O trabalho se tornou meu refúgio e minha paixão. A liberdade de não ter que prestar contas a ninguém, de não ter que carregar o peso das expectativas e decepções de outra pessoa, era inebriante. Vendi nosso antigo apartamento, o lugar que guardava tantas memórias boas e ruins, e me mudei para um loft moderno no centro da cidade, com uma vista deslumbrante do horizonte. Era um espaço que era inteiramente meu, projetado por mim, para mim. As paredes brancas e as linhas limpas eram uma tela em branco para minha nova vida. 1 ano após o divórcio, recebi um e-mail inesperado. Era de uma das mulheres que também havia sido enganada por Ricardo. Ela queria me agradecer. Aparentemente, a exposição pública do caso dele na festa de Isabela a encorajou, e a outras vítimas a se apresentarem. Ele acabou sendo condenado por múltiplas acusações de fraude e sentenciado a 5 anos de prisão. A justiça, ao que parece, tem um longo alcance. Eu redescobri velhas amizades que havia negligenciado durante os anos de casamento. Passei a viajar, não para destinos da moda, mas para lugares que sempre sonhei em ver. As ruínas antigas do Peru, as paisagens acidentadas da Islândia. Cada viagem, cada projeto, cada novo dia, era uma afirmação da minha independência e da minha resiliência. Eu não estava amargurado. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou uma lição inestimável sobre confiança, sobre os sinais de alerta que muitas vezes escolhemos ignorar por amor e sobre a força que não sabemos que temos até sermos forçados a usá-la. Isabela queria se reinventar, mas, ironicamente, foi a sua traição que me forçou a fazer a minha própria reinvenção. Ela tentou apagar nosso passado para construir seu futuro, mas, no final, foi ela quem ficou presa às cinzas de suas escolhas, enquanto eu construía algo novo, sólido e verdadeiro a partir dos alicerces que ela tentou destruir. Às vezes, eu me sento na varanda do meu loft, olhando para as luzes da cidade e penso em tudo o que aconteceu. Não com raiva ou tristeza, mas com uma sensação de paz.
eu sobrevivi. Mais do que isso, prosperei. A ferida cicatrizou, deixando para trás não uma marca de dor, mas um lembrete de que, mesmo após a mais devastadora das tempestades, é possível reconstruir, mais forte e mais sábio do que antes. A vida que tenho agora não é a que eu planejei com Isabela há tantos anos, mas é uma vida autêntica, é a minha vida, e por isso sou profundamente grato. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você ama roubou seus sonhos para financiar os dela? Você acha que a vingança que planejei foi justa ou eu deveria ter seguido um caminho diferente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. Se você se emocionou com essa história de traição e superação, por favor, clique em curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante e me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, tenho certeza de que você vai gostar. Até breve. M.